enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, cura-me, Espírito. Oh, cura-me, Espírito. Peça, cura-me. Cura-me, Espírito. Oh, cura-me, Espírito de Deus. Transforma-me. Oh, transforma-me, Espírito. Transforma-me, Espírito. Transforma-me, Espírito. Liberta-me. Oh, liberta-me, Espírito. Liberta-me, Espírito. Liberta-me, Espírito de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Oh, liberta-me, Espírito. Liberta-me, Espírito. Liberta-me, Espírito de Deus. Levanta-me, Espírito. Oh, levanta-me, Espírito. Levanta-me, Espírito. Do abatimento. Levanta-me, Espírito de Deus. Da mornidão, Senhor. Oh, levanta-me, Espírito. Levanta-me, Espírito. Levanta-me, Espírito de Deus. Amém. Por favor, reza uma Ave Maria por mim. Estenda sua mão, por gentileza, para frente. Reza uma Ave Maria por mim, pelo ministério aí. Vamos rezar pelos padres também. Pelo pessoal, pela equipe, os que estão filmando, trabalhando lá fora, os que estão acolhendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senta-se, por favor. Boa noite para vocês que estão aqui, boa noite para o pessoal que acompanha pela internet, pela web TV. Queria agradecer novamente o convite dos padres e do Marco, obrigado Marco. Agradecer a presença do Kim, da Neuza, do Valdinei, da Michele, do Dudu, da Éfta, do Fabrício, da banda, e muito obrigado. Agradecer a toda a equipe aí que está sempre ajudando a gente. Abra a sua palavra e agradecer a minha esposa que veio assistir também aí, tá com os 3 filhinhos lá fora. Está na misericórdia lá com os 3. Abre lá a Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 29 a 31. Marcos 1, 29 a 31. Enquanto você pega a sua palavra, um homem estava no hospital. Infelizmente chegou o médico para ele, aquele olhar triste, e disse: olha, eu tenho uma notícia ruim. A sua mãe acaba de falecer. Ele disse: puxa vida. Mas não era minha mãe não, médico. Era minha sogra. O médico falou: bom, nesse caso, eu tenho uma notícia boa para te dar. A velha já era, morreu. Marcos capítulo 1, versículo 29. Brincadeira, né? Tem muita sogra boa. Minha sogra é uma bênção, é uma segunda mãe, é muito querida, graças a Deus. Marcos 1, 29 a 31. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e com João à casa de Simão, que veio a se chamar Pedro, e André, que era irmão de Simão. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela pôs-se a servi-los. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pedrão chamou Jesus para tomar um café na casa dele lá. Não tinha café, mas chamou lá para comer alguma coisa. Saíram da sinagoga, e Pedro
e os discípulos disseram: olha, a minha sogra está doente. E sogra sã já não é fácil. Doente ainda ela vai ficando na casa da gente. Então o Pedrão pensou: vamos dar um jeito aí, vai que essa sogra sai, né? Cura e vai embora. Brincadeira. E Jesus fala disso já no primeiro capítulo. O padre Sandro é que ele ia falar, mas se segurou, né? Ainda bem, que senão acabava com a piada. Jesus começa no primeiro capítulo de Marcos curando uma sogra, para dizer: olha, se eu curo sogra, eu curo todo mundo. A misericórdia é grande. E se aproximou dela, tomou-a pela mão, levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela pôs a servi-los. Diga comigo: Jesus precisa entrar na minha vida, e eu preciso entrar na vida de Jesus. Mais uma vez, Jesus precisa entrar na minha vida, e eu preciso entrar na vida de Jesus. São essas duas coisas importantes que tem que acontecer. Primeiro, Jesus pela graça, Deus pela misericórdia, Ele vem até nós, Ele nos procura, Ele toma iniciativa, é Deus que toma a iniciativa de amar o homem primeiro, é a graça de Deus. Deus está procurando, e procurando especialmente aqueles que estavam e estarão perdidos. Deus toma a iniciativa. Depois que a sogra é curada, ela se põe de pé e começa a servir Jesus. Primeiro Jesus entra na vida dela, e depois ela começa a entrar na vida de Jesus. Ou seja, começa a aceitar o jeito Jesus de ser, viver o jeito Jesus de ser, ter o rosto de Jesus. Como São Pedro veio a ter o rosto de Jesus. Você não é amigo, na negação, você não é amigo do Nazareno, de Jesus, você parece com um deles, ele parece-se com Jesus. Não tinha na época escapulário, não tinha cruz, não tinha nada. Mas pelo rosto, pelo jeito de falar, pelo jeito de conviver, se sabia: Jesus está impresso naquela vida. Bem, então vamos lá. Saiu da sinagoga, entrou na casa, aproximando-se ele. Jesus precisa entrar na nossa história, na nossa casa física também, claro, mas na nossa história, na nossa vida. E Jesus quer fazer isso de uma maneira muito particular, muito pessoal. Deus não quer ter um encontro contigo na massa assim, Deus quer ter um encontro contigo individualmente, mesmo que você esteja no meio de uma grande massa. Está entendendo? Deus não encontra as pessoas coletivamente, Deus quer encontrar as pessoas individualmente. Assim como São Pedro levou Jesus para a sua casa para curar a sua sogra, nós podemos, como o padre falou, o padre Sandro, levar Jesus Cristo para a nossa casa, para que Ele haja também naqueles que ficaram na nossa casa, que se não estão abatidos pela doença, estão abatidos por outras coisas. Pelo desânimo, pela tristeza, pela vontade de suicídio, pelos problemas, ou quem sabe está tudo bem, mas precisa se manter bem. E Jesus precisa entrar lá também. Veja, não adiantava nada. Bom, tem três coisas que não podem acontecer. Uma, eu estar no lugar errado procurando Deus, né? Suponha que Deus é esse copo. Deus está em todos os lugares. A gente pode encontrar em Deus em todos os lugares. Mas um estado que eu estou afastado de Deus. Não quero, estou longe. Eu preciso estar no lugar certo. Isso aqui é um hino para quem não vê de longe. Eu preciso estar no lugar certo. E você está no lugar certo. E eu estou, e nós estamos no lugar certo. Que é o lugar da misericórdia de Deus. Mas não basta estar no lugar da misericórdia de Deus fechado, sem se abrir. Sem abrir o coração. É preciso se rasgar. Você está começando um cerco de Jericó. E deixa eu dizer para você. Deus não quer só a tua oração. Deus não quer só a tua presença.
Deus não quer só o teu louvor, Deus quer você em primeiro lugar. E deixa eu dizer uma segunda coisa. Não é que Deus é interesseiro, não. Mas para Deus é mais importante nos dar uma cura para salvar a nossa alma. Diniz, seja bem-vinda. Deus nos cura para nos salvar a alma. Os milagres de Deus são para nos levar à salvação, para imprimir a vida de Jesus em nós. Os milagres, as intervenções de Jesus não são o fim da nossa fé, elas são o meio. O meio para quê? Para a gente se aproximar de Deus. Para que Deus imprima a sua vida em nós. Então o que nós precisamos? Precisamos estar no lugar certo e precisamos nos abrir, nos rasgar, querer. E abrir é dar a liberdade para Deus, mergulhar mesmo em Deus sem ter medo, sem ressalvas. É isso que o inimigo quer, que a gente não se abra. Primeiro, ele queria que você não viesse para cá. Segundo, se você vem para cá, ele não quer que você se abra. Ele não quer que você escute, porque Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se abra. Mas quando nós se abrimos e nós nos despejamos em Deus, nós passamos a ser como a sogra de Pedro. Não só filhos, mas também servos de Deus. Canais da graça de Deus para o outro. Quem está doente nem consegue às vezes, né? Precisa de carinho, precisa de atenção. E às vezes nós estamos mesmo precisando disso. Estamos fechados em nós. Mas quando Deus nos cura, quando Deus nos sara, quando Deus entra na nossa vida, nós estamos prontos para ser e voltar a ser remédio para a nossa família. Ser canal de Deus para a nossa família. Uma vez fomos rezar por um casal que estava se divorciando. Amigos meus há muito tempo. E orando pelo casal, daqui a pouco o Espírito Santo revelou, palavra de ciência, profecia, palavra de ciência, e disse: diga para ela que não adianta continuar a orar, porque ela não quer que o casamento dela seja restaurado. E nós chegamos ao ouvido da moça e dissemos: olha, Deus quer restaurar, e Deus pode restaurar todas as coisas, mas Deus não invade a tua vida, você precisa se abrir. E Deus fala que é para parar de orar, porque você não quer que o seu casamento se restaure. E ela confirmou isso. Passou alguns meses, ela estava decidida a terminar o casamento. Estava na rua, centro de Curitiba, andando. Um mendigo pediu uma doação para ela. E ela comprou um pão lá, comprou um salgado para o mendigo. O mendigo segurou ela pelas mãos, ela já estava sem aliança, não sabia que ela era casada. O mendigo olhou para ela e disse: você precisa voltar para o seu marido, é vontade de Deus. Depois ela voltou para o marido. Mas se nós estivermos fechados, nós não ouvimos a voz, às vezes, de Deus que grita e diz: eu quero entrar na tua história, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar nas feridas, como o padre falou, e transformar essas feridas, não para que eu esqueça essas feridas, mas que elas sejam também canais de salvação para outras pessoas. Bem colocado isso que o padre falou, né? Jesus poderia ter aparecido com um corpo glorioso sem as chagas. Com as chagas fechadas, com o lado fechado. Ele não só não se envergonhou das chagas, como foram as chagas dele que trouxeram a fé a Tomé de novo. Bota a mão no meu lado, Tomé, e seja um homem de fé. Encoste no meu lado, encoste nas minhas chagas, veja, sou eu. Não sou um espírito, porque espírito você não pode tocar. É um corpo glorioso. Queridos, o que Deus te convida no começo de cerco é verdadeiramente orar, abrir o coração, faça as orações, abra, se entregue, se escancare o teu coração. Queira. O querer é seu, mas o poder é de Deus. O querer é meu, mas o poder é de Deus.
Eu não tenho poder para fazer, Deus tem. Mas Deus precisa do meu querer. Deus quis precisar do meu querer. Deus não quis invadir, Ele precisa do convite. Como Pedro convidou, venha na minha casa. Ele chega e se aproxima, ou seja, Deus faz perto. Deus quer intimidade. Deus quer ser seu amigo. Ele não quer só ser o seu Deus, Ele quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu confidente, Ele quer ser o seu irmão. Aproximou ele, tomou ela pela mão, levantou-a. Querido, às vezes você está vivendo um momento de abatimento, situação econômica que não está fácil para ninguém. Às vezes você está vivendo um momento de abatimento e pensa, não tem saída, o meu problema não acaba mais, é muito grande. Às vezes você está deitado, sem força para levantar, para orar. Você nem consegue rezar mais, você está abatido, você está prostrado, você está encamado, espiritualmente encamado. O que nós precisamos é, pelo menos de cama, erguer a mão e falar, Senhor, toma a minha mão, me põe de pé de novo, eu quero levantar de novo, eu quero caminhar de novo. Quero andar sobre as ondas, sobre as águas de novo, Senhor. Não quero ficar parado. Levantou-a, a febre a deixou imediatamente. E olha que bonito o ensinamento da sogra de Pedro. Imediatamente ela passou a servi-los. Jesus não disse para ela, olha, eu vou te curar, porque eu estou a fim de comer um pão sírio aí, estou com fome. Vamos fazer o seguinte, eu curo a senhora, se a senhora fizer aí uns 5 pão sírios. Não foi isso que ele falou. Foi uma atitude de gratidão dela. Se pôs a servir. Quando você convida alguém para o grupo, quando você compra uma rifa, quando você fala de Deus para alguém, quando você abraça de Deus para alguém, sorriso de Deus para alguém, você está servindo Jesus, está agradecendo ao Senhor pelo dom da sua e da minha vida. Pôs-se a servir imediatamente. Quando Deus nos cura, quando Deus nos liberta, Ele não pede isso, mas Ele convida. Dê de graça o que você recebeu de graça. Vai ser apóstolo meu. Vai ser apóstolo minha. Ela se põe de pé. Liga lá na Rádio Cafarnaum FM. E vai fazer pão sírio para eles. Se aproximou. Tomou pela mão. Ordenou. Curou. Serviu. Jesus se aproxima. Jesus a toma pela mão. Jesus ordena a febre. E imediatamente ela se põe de pé. E começa a servi-los. Veja, eu vou voltar nesse ponto. Deus quer entrar na tua intimidade, na minha intimidade. E deixa eu repetir uma coisa que eu falei 2 vezes. Quando vem alguém na nossa casa, a gente fala, não repare a bagunça. Com Deus é o contrário. A gente tem que falar, Senhor, repare por favor a bagunça, porque eu não consigo arrumar sozinho. Não sei se você já viu aqueles programas na TV a cabo dos acumuladores. Já viram isso ou não? Que coisa terrível, né? A pessoa tem uma doença psicológica, perdeu alguém, começa a acumular, a casa fica cheia de... É uma doença, né? Psicológica, mas é uma doença. A casa fica cheia de coisa, lá até o teto abarrotada. E aquela pessoa não consegue mais sozinha arrumar tudo aquilo, não consegue. Então chama alguém de fora no programa. E vindo essa ajuda de fora... ajudam a jogar coisas velhas, podres, que estão acumulando naquela casa, que às vezes até estão atraindo barata, estão atraindo rato. Ajudam a arrumar aquela casa, para que a pessoa tenha estabilidade. Ela não consegue mais limpar, está tão sujo. É aí que Deus entra. É na miséria que Deus entra.
Misericórdia não existe sem miséria. Miséria nossa. Então a melhor maneira de ser purificado não é negar os nossos pecados, não é negar as nossas fraquezas, ao contrário, é admitir a nossa fraqueza. Senhor, entra no meu interior e dê uma olhada, Senhor, eu ainda sou impuro. Dê uma olhada, Senhor, eu ainda sou ingrato. Dá uma olhada, Senhor, eu ainda sou apegado. Dá uma olhada, Senhor, eu ainda sou comerciante contigo. Faço troca. Não venho para a igreja só para agradecer, Senhor, venho só para pedir. Entra, Senhor, na minha história, entra no meu coração, Senhor, e arruma, e ajuda a arrumar toda essa sujeira. E Deus vai arrumar com muita misericórdia. Ah, se Marta não tivesse preocupada com os afazeres da casa, tivesse ouvido Jesus, é bem possível que depois ela tivesse a ajuda de Jesus e da irmã para arrumar a casa. A maior mentira do demônio, e é uma mentira que tem pego muita gente. Eu conheço um amigo meu que está nas drogas, é uma pessoa super boa, ainda não chegou ao ponto de roubar, porque ele ganha muito bem, mas está nas drogas uns 10, 15 anos, devoto de São Judas Tadeu. Eu convido ele para vir na igreja, ele fala, não, eu não sou digno, eu preciso largar as drogas primeiro. Eu falo, não, querido, isso é uma mentira. Você precisa Deus deixar entrar na sua casa. Ah, eu preciso largar o adultério antes. Não, Jesus entra na minha história mesmo que eu esteja adulterando. E me ajude a parar de fazer isso. Entra na minha vida, Senhor. E por favor, observa o que está errado. Observa, Senhor, o que está mal cheiroso. Observa, Senhor, o que está fora de lugar. O que está desordenado, Senhor. Talvez seja o futebol que está acima de Jesus. É ótimo o futebol, mas ele está no lugar errado. Talvez seja a novela. Toda vez que a gente liga a TV, a gente convida coisas a entrar dentro da nossa casa. Não sei se você já percebeu isso. Não estou falando, veja, presta bastante atenção. Não quero que você quebre a TV, não é isso. E comece a não se depilar mais, ficar com o sovaco peludo, não é isso que eu estou falando. Fica tranquilo. O que eu quero dizer é que às vezes com que facilidade a gente deixa porcaria entrar na nossa casa. E com que dificuldade entra as coisas de Deus. Religiosidade, querida, é diferente de intimidade com Deus e de espiritualidade. Tem muita gente aí com Nossa Senhora no carro, com adesivo, e desculpa falar, vivendo de um jeito torto. Há uns 10 anos atrás, com a comunidade AME, a gente fazia serviço de rua com as prostitutas e travestis, lá no Ouvidor Pardinho, naquela praça ali, na frente da Imaculada Conceição, acho, de Maria. Como aqueles travestis me ensinaram. E como eu vi por detrás daqueles travestis, pessoas machucadas, sofridas, feridas, usadas, sem valor. Mas o que mais me marcou não foi isso. O que mais me marcou e me deu uma, sabe que não sei se existe isso, ira santa, mas foi por um motivo nobre. Fiquei muito bravo o dia que eu estava conversando com um travesti, parecia uma mulher, quase nua inteira. E parou um carro com um terço pendurado no vidro e um adesivo de Nossa Senhora. Mas aquilo me enfureceu, acho que eu ia dar uns tapas no cara. Porque eu repito, eu não sou muito misericórdia. Eu acho que eu estou aqui na misericórdia para aprender a ser misericordioso. Eu sou mais João Batista. Eu gosto da justiça. Deus está me ensinando a ser misericordioso. Talvez daqui a um tempo eu consiga rezar por essas pessoas e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Mas naquela época eu não tive, fiquei bravo. Acho que o cara viu o que aconteceu e saiu correndo. Gente, quanta gente com adesivo no carro. Eu treino com um cara que tem a Nossa Senhora inteira tatuada no peito. Bonito, lindo, Nossa Senhora Aparecida.
Maravilhoso, eu fiquei empolgadíssimo com aquilo. Até que eu entrei no WhatsApp e vi o cara compartilhando pornografia. Antes de colocar Nossa Senhora no peito, no braço, a Bíblia aberta, o escapulário no pescoço, coloca Jesus Cristo dentro do seu interior, do meu interior, deixa Ele arrumar a casa de dentro para fora. Glória a Deus. Não é porque eu me encho de penduricalho que a mudança acontece. Tem muita gente derretendo vela em casa para o santo, mas não se consome para Deus. A Bíblia aberta, querido, sozinha não vai fazer nada. O demônio conhece a Bíblia de A a Z. Agora a Bíblia mastigada, a Bíblia sublinhada, a Bíblia gasta de tanto pegar e de tanto ler. Quanto mais você consumir e destruir a palavra de Deus, mais você vai se construir, vai ficar parecido com Jesus. Vai falar como Jesus, vai perdoar como Jesus, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu. Como vai acontecer isso se eu tenho medo de colocar Deus na minha intimidade? Repito, os símbolos são importantes. São importantes. Eu uso os símbolos, eu uso o anel, eu uso aqui um escapulário. Ah, não está aqui hoje. Tomei banho e tirei. Eu uso o escapulário, eu uso São Bento. Mas nós temos que cuidar, gente, para não trocar o externo pelo encontro interno. Você está entendendo o que eu estou falando, não? Tem a Nossa Senhora lá, a imagem de Nossa Senhora. Mas imprima, ou tente pelo menos imprimir, ou começar a imprimir a imagem de Nossa Senhora no teu jeito de ser. A imagem de Jesus no seu jeito de ser. Isso é de dentro para fora. Isso é só quem convida Jesus para entrar na intimidade, dentro da casa. Quando Zaqueu também convidou Jesus para entrar dentro da casa, Zaqueu era chefe do cobrador dos impostos, ou seja, ele ganhava em cima ainda dos impostos, era odiado, muito odiado, era de baixa estatura, diz a Bíblia. Por ser de baixa estatura, ele sobe numa árvore, num sicômoro. E interessante, Jesus passa, e interessante a frase que ele disse para Zaqueu, ele diz: Zaqueu, é necessário, é preciso que eu entre na sua casa. E não é quando Jesus entra na casa de Zaqueu que Jesus diz: a salvação entrou na tua casa. É quando o Zaqueu faz agora a parte dele, e começa a imprimir nele a vida de Jesus. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu defraudei ele, eu sabia que tinha defraudado, eu vou retribuir 4 vezes mais. Não se preocupe no começo da caminhada do que você pode fazer por Deus. Se preocupe do que Deus pode fazer por você no começo da caminhada. Não é egoísmo isso. Para lavar os pés dos outros, eu preciso ser lavado. Jesus disse para São Pedro: olha, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Eu preciso te lavar para que você lave os outros. Se Deus não começar a limpeza por mim, como vai limpar a minha família? Ele precisa começar a limpeza por nós mesmos. E assim como um cano passa água, e porque passa água para o outro, ele vai sendo limpo à medida que transfere a água e a misericórdia de Deus. A partir da hora que a gente começa a servir, Deus também vai nos curando. Deus também vai sarando as nossas feridas, as nossas cicatrizes. Não tenha vergonha da sua história, porque Jesus não tem vergonha da tua história. Ele veio para tirar o excesso de culpa. Lançai sobre ele as vossas preocupações, primeira carta de Pedro, porque ele tem cuidado de vós. Tenha a coragem, querido, de fazer uma oração pessoal com Deus
e convidar Ele: Senhor, eu quero te experimentar. Eu quero realmente ter uma mudança de vida. Senhor, eu quero ser um católico de fogo. Eu quero amar a Bíblia, eu quero amar a Eucaristia, eu quero amar a igreja. Eu quero amar a confissão. Entra na minha vida, Senhor, e transforma, e transforma, e transforma de dentro para fora. Dudu, dedilha lá, Dudu. Sei que está cedo ainda, mas eu queria que vocês rezassem comigo. Fiquem em pé. Vamos rezar um pouquinho. Não importa se você fala bonito, se você não fala bonito, se você tem teologia, se você não tem teologia, se você é rico ou pobre, não importa. O importante é o convite. Nós estamos começando esse cerco. Veja, Jesus fala em Mateus capítulo 5: o vosso Pai sabe o que vocês precisam antes de pedir. Eu tenho certeza que nesse cerco vão acontecer curas, libertações, cura de doença, enfermidade. Deus vai colocar muita gente de pé. Mas isso vai ser consequência do encontro com Jesus. Eu queria que você, com as tuas palavras agora, se puder, feche os seus olhos e faz uma oração pessoal com Deus. Ah, mas eu nunca orei espontâneo. Se você sabe conversar, você sabe orar. E convida Jesus. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, Senhor. Entra, Senhor, na minha casa. Entra, Senhor. Vai falando com as tuas palavras: entra, Senhor, na minha história. A minha história, às vezes, Senhor, que passou por traição. A minha história, Senhor, que passou por abandono. Crianças que o pai abandonou a casa. Você sente uma ausência forte do seu pai. Entra na minha casa. Se preocupa com quem está do seu lado agora. Fecha os seus olhos e fala: entra, Senhor, na minha casa. Entra na minha vida, Senhor. Entra ali, Senhor, eu não consigo vencer. Entra naquele vício, Jesus. O Senhor sabe que às vezes eu sou viciado em uma coisa ou outra. Entra na minha história, Jesus, para me ajudar a vencer. Porque contigo, Senhor, a vitória é certa. Contigo, Senhor, eu posso crer, Senhor, no amanhã. Com a tua misericórdia, Senhor, eu posso vencer. Se eu cair 100 vezes, o Senhor vai me levantar 101 vezes, Senhor. Toma-me pela mão, Senhor. Toma essas pessoas pela mão agora, Jesus. Toma a nossa nação, Senhor. Levanta o Brasil, Senhor, do abatimento que o Brasil está vivendo, Senhor. Levanta o nosso país, a nossa pátria, Senhor, porque o Senhor pode muito. Levanta nessa noite famílias, casamentos, relacionamentos. Senhor, pessoas que estão sem emprego há muito tempo, Jesus. Que estão vivendo, Senhor, a aridez pura. Que talvez, Senhor, não tenham nem o que te oferecer. Estão, Senhor, abatidos, caídos. Senhor, o Senhor está aqui no nosso meio. Nós cremos que o Senhor está ressuscitado e está aqui também na Eucaristia. Cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que o Senhor ficaria conosco até o final dos tempos, porque o Senhor prometeu. O Senhor não é indiferente à nossa dor, o Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento. O Senhor sofre conosco, Jesus. O Senhor não é autor da doença, da morte, de nada de ruim do mundo, Jesus. Pede, Jesus entra. Pede, Jesus entra. Eu te dou liberdade, Senhor, nesse cerco, nessa noite. Entra, Senhor. Até hoje eu estava com medo do Senhor de entregar as minhas áreas. Estava com medo que se me entregasse para o Senhor, eu seria privado de algumas coisas. E isso é falso. Convida Jesus. Deixa Ele levantar o que tem que ser levantado.
Deixa Jesus te erguer. Levanta-me, Senhor. Peça a área que você está abatido, peça a área que você está enfermo. Fala para Jesus agora. Ele sabe a sua área, Ele te conhece por inteiro, mas Ele quer ouvir de você. Peça. Ele vai passear no nosso meio e vai visitar a nossa história, a nossa casa, como visitou a vida de Pedro, como visitou a vida da sogra de Pedro e dos amigos dele, com misericórdia. Visitou a vida de Zaqueu sem jogar os pecados na cara dele, visitou com misericórdia. Deus amou primeiro, Deus nos ama primeiro. Eu queria que você rezasse, fala aí, Senhor, entra, Jesus. Se você não sabe o que falar, fala só, entra, Senhor, entra na minha vida. Amado meu, és tudo o que eu tenho, Senhor. Amado meu, amado, Tu em mim, renova minhas forças. Me põe de novo em pé. Põe de novo em pé. Amado meu, tua graça, a tua graça em mim é tudo que eu mais quero, é tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Amado meu, presença tu em mim, renova minhas forças, me põe de novo em pé. Amado meu, a tua graça em mim é tudo que eu mais quero, é tudo que eu preciso. Pega o seu braço. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso mais viver. Canta pra Deus. Sem ti não posso mais viver. Amado meu, Senhor meu, és tudo que eu tenho. Proclama Jesus Salvador e Senhor. Amado meu, quero adentrar em tua casa e só contigo ficar. Deixa-me entrar. Fala pro Senhor, Senhor, eu deixo você entrar, Senhor, na minha casa. Eu declaro o Senhor, Senhor da minha vida, Senhor da minha história, o meu único Salvador, o único Senhor. Eu te declaro, Jesus, o meu Senhor e Salvador. Fala com isso. Entra na minha casa, Senhor, entra na minha história, entra nas minhas lembranças, entra no meu relacionamento, entra no meu trabalho, entra no meu terreno, entra no que eu faço, Senhor, entra nos meus vícios, entra nas minhas virtudes, entra no meu corpo, entra nos meus filhos, Senhor. Toma posse, Jesus, daquilo que é teu. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, Jesus. Amado meu, você é um amado do Senhor, você é uma amada de Deus. Deus está, Ele está na porta, Ele bate para que você ceie com Ele, para que você tenha uma vida nova em Jesus. Ele faz nova todas as coisas. Passou o que era velho, não importa o que ficou para trás, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. Deus te levanta hoje, Deus te põe de pé hoje, Deus te ama mais uma vez hoje. O Espírito Santo é derramado hoje. Se levante,
Deus te levanta, Deus te ergue para de se prostrar. Levanta, levanta, levanta. Dá a mão para Jesus, fala: eu vou levantar com a tua graça, Senhor. Levanta, levanta, Senhor Jesus. Canta. Sem ti não posso, sem ti não posso mais viver. Canta forte pra ele. Sem ti não posso mais viver. Sem ti não posso. Tá fraco, continua. Viver. Vai repetindo: sem ti não posso mais. Não posso mais viver sem continua. ti. Sem ti não posso mais viver. Viver. Continua, proclama: Jesus Salvador, resposta, o rocha firme. Sem ti não posso mais viver. Viver. Continua, continua, não para. Sem ti, Senhor. Sem ti, Deus. Sem ti não posso mais viver.